Olá, pimpolhas e pimpolhos do meu coração, tudo bem? Vamos que vamos então sobre a série das aulas que dizem respeito a TCC e metodologia da pesquisa. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja a hora que vocês estiverem a assistir a este vídeo. Bom, a aula de hoje falará sobre TCC, monografia, dissertação e tese. Bom, quando se fala em TCC, eu falo em graduação. Também é utilizado o TCC em cursos tecnólogos, também FATECs, ETECs e em alguns cursos profissionalizantes. Quando se fala em monografia, eu falo em pós-graduação lato sensu, ou seja, especialização. Quando se fala em dissertação, eu falo em pós-graduação stricto sensu, mestrado. E quando se fala em doutorado, eu falo em tese, e aí é também na pós-graduação stricto sensu, doutorado. Então, TCC, graduação, FATECs, ETECs e cursos profissionalizantes. Monografia, especialização. Dissertação, mestrado, tese, doutorado. Feita essa apresentação básica no tocante aos termos utilizados, eu tenho que também tocar em um assunto interessante. É comum as pessoas colocarem assim, principalmente em 3 cursos: Direito, Engenharia e Medicina. Doutor fulano de tal, principalmente na área de direito. Em primeiro lugar, só é doutor quem conclui um doutorado. Ah, professor, eu vejo muitos advogados colocarem em cartões de visita doutor fulano de tal. Não tenha medo, pergunte ao advogado ou advogada: você fez o doutorado em que área? Aí, se ele corresponder, eu fiz em processo civil, eu fiz em ambiental, tudo bem. Implicará em dizer que ele passou pela graduação, passou pelo mestrado e acabou no doutorado. Apresentou a sua tese, que deverá ser inédita, e aí pronto, ele poderá usar o que o título confere, as prerrogativas que o título confere. Ou seja, usar o DR ponto antes do seu nome. Ou DRA ponto se for doutora, no caso, mulher. Fora esse caso, não tem como usar a expressão doutor antes do seu nome. Isso é importante dizer, porque e delicado ao mesmo tempo, porque titulação não é profissão. Nunca foi e nunca será. A pessoa não é advogado e passa a ser um doutor. Não é engenheiro e passa a ser um doutor. Não é um médico e passa a ser um doutor. Tanto é fato que existem diversos cursos na área de pós-graduação, stricto sensu, doutorado. Então, eu só sou doutor quando eu consigo apresentar uma tese perante a banca. Fiquei 4 anos estudando para isso, mais 2 do mestrado, porque eu não posso fazer após a faculdade o doutorado logo, não. Eu tenho que passar pelo mestrado e depois pelo doutorado. 2 anos do mestrado e 4 anos do doutorado, logo 6 anos. Então, quer ter o DR antes do seu nome? Muito que bem. Passe por um mestrado e por um doutorado. Aí você poderá usar a prerrogativa que o título lhe confere, qual seja doutor. Só é doutor quem faz, quem se submete a uma pós-graduação stricto sensu, passando antes pelo mestrado e, por óbvio, ao final pelo doutorado. Tá certo? Existem aí outros títulos, que é o pós-doutorado e também a livre docência, que não vou entrar
em celeumas, em particularidades, porque não é o foco desse vídeo, tá certo? Então, superada essa questão, devemos ainda dizer o seguinte, antes que se supere a questão em si. É comum os advogados tratarem-se de doutor, doutora, médicos, a mesma coisa, principalmente nessas duas áreas de atuação, medicina e direito. Engenharia, às vezes, mas também aparece em alguns casos. Então, gente, por uma questão de tratamento, por uma questão do dia a dia, por uma questão de costume, que não é aquilo que é pela regra, as pessoas se tratam com cordialidade, doutor fulano de tal, doutora, etc, etc. Até nós, quando vamos a um médico, doutor, eu tenho dor, assim, assim, assim. Por quê? Já está enraizado na nossa cultura proceder desse modo, que é até uma forma de reconhecimento pela posição que a pessoa ocupa. Mas, pela regra, só é doutor, doutora, quem tiver passado por um doutorado. Não há outra forma de usar o DR antes do seu nome, se eu não utilizar, se eu não tiver me submetido ao doutorado, passando antes, é óbvio, pelo mestrado. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Bom, e aí paira a pergunta: TCC, monografia e dissertação têm que ser inéditos? Existe uma corrente hoje que vem ganhando fôlego, mas ainda é minoria, e entende que deveria ser. Mas a corrente majoritária diz: não há necessidade. Tanto é fato que é comum em universidades distintas desse Brasil e alunos que nunca se viram nessa vida apresentarem particularmente quase que o mesmo TCC. Por quê? Porque não existe esse grau de ineditismo, essa particularidade do ineditismo no TCC, na monografia e na especialização. Entretanto, não vamos avacalhar. O que se espera que se produza é um pensamento denso, coerente e muito bem fundamentado. Veja, quando eu desenvolvi o meu TCC, eu acabei no 3º ano da faculdade de Direito. Veja, eu não sou regra, eu sou exceção. Por quê? Porque eu levo o estudo muito a sério. Eu não, por exemplo, eu não deixo nada para a última hora. Entendo, que é uma grande perda de tempo passar 5 anos em uma faculdade e resolver no último instante, no último semestre, preparar um TCC. Creiam-me, não vai sair uma coisa boa. Não vai sair. Porque o TCC é um estudo sério, é um trabalho de conclusão de curso. Ou seja, se eu, durante o curso, não construir um pensamento sólido, não serão nos últimos 6 meses que eu irei construí-lo de forma segura, de forma crível, de forma objetiva, portanto, metodologicamente coerente e forte. Não adianta. Eu deverei, veja, o meu caso, eu sou exceção, eu não sou regra. Eu fiz um TCC intitulado Tratado sobre o sofisma no direito segundo a teoria pura do direito de Hans Kelsen. A professor, meu Deus, isso é um palavrão, isso não é um título. Mas nós já vimos em vídeos anteriores e percebemos, em verdade, que quanto mais especificidade eu der ao título, melhor e mais forte, mais robusto fica o meu TCC. Tá certo? Inclusive, que iremos falar mais à frente, é pelo título que se pode inclusive montar um sumário de um TCC. Então,
O ineditismo se usa onde? Na tese. Eu vou apresentar um trabalho inédito onde? Na tese. Não é em outro lugar. Por que na tese? Porque pensa-se assim, eu já passei por uma graduação, eu já eliminei, portanto, alguns ruídos de subjetividade. Eu aprimorei esse pensamento científico onde? No mestrado. Quando eu chego a um doutoramento, ao curso de doutorado, a chamada pós-graduação stricto sensu, eu estou num nível tal em que eu posso e que eu devo, porque é requisito, apresentar um estudo inédito, ou seja, nunca falado, nunca antes falado. Então, quando se fala em TCC, monografia e dissertação, não há que ser inédito, muito embora saibam já, existe uma corrente que diz que, olha, é bom que seja inédito, é bom que se comece a produzir ciência. Por que isso? Isso tem sentido, não é vazio, não é inócuo, ou seja, sem efeito, sem resultado prático. Tem a sua lógica. Por quê? Quando se fala em trabalho acadêmico, eu estou a produzir algo forte, algo impactante. E se for inédito, melhor ainda. Então vejam, o ineditismo recai apenas sobre a tese, no caso, quando eu estiver a cursar o doutorado. Tudo bem? Enquanto eu for um doutorando, ou seja, a percorrer os 4 anos até que eu me sagre doutor, se eu produzir um estudo inédito e, no caso, uma tese, né? E também apresentar o trabalho perante banca examinadora qualificada para isso. E aí, óbvio, durante os 4 anos o aluno vê toda a sorte de atuações de estudo onde ele queira apresentar um trabalho nesse sentido e percorre os chamados créditos até que complete a carga horária e ao final apresente o seu estudo inédito e também feito isso durante 4 anos. Mestrado no caso, que é antes do doutorado, 2 anos. Tudo bem? Via de regra. Hoje exige-se muito mais que se complete em 2 anos, porque havia ainda um lapso de 1 semestre, então 2 anos e meio para que se concluísse um mestrado, mas hoje em dia a regra aponta 2 anos e ponto final, certo? Bom, feito isso, dito isso, a gente tem que entender então que TCC, monografia e dissertação não se exige que sejam inéditas, entretanto não vamos avacalhar, que seja sólido, denso o pensamento, tá certo? E a tese é a única que é inédita, que deve ser fruto de uma investigação particular e, óbvio, científica. Tudo bem? O meu nome é Adriano Guia Ferraro. Esse foi mais um vídeo da série TCC e Metodologia da Pesquisa. Tenho um canal no YouTube intitulado Adriano Guia Ferraro. Acessem, comentem e compartilhem. E também tenho um canal no Facebook, em especial um grupo intitulado TCC Simples e Fácil. Acessem, comentem e compartilhem. Pimpolhas e pimpolhos, beijos, abraços, até a próxima. É isso. Tchau, tchau.